Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E hoje eu quero ler aqui um texto que está aqui na verdade é um versículo que está aqui no livro de Apocalipse de João, capítulo 3, versículo 22. Está escrito assim, ó: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, pessoal, hoje, por que a igreja não tem dado ouvidos ao que o Espírito diz? Porque se você e eu temos ouvido, deveríamos dar ouvidos ao Espírito, ao que ele nos fala. Porque o que o Espírito nos fala é algo que vem da parte de Deus e do Senhor Jesus. As palavras do Espírito nos fazem relembrar o que o próprio Senhor Jesus disse. Então, isso é algo decisivo, é algo importante, é algo sério. Ninguém pode negligenciar tal coisa. Ninguém pode ensurdecer os ouvidos diante da voz do Espírito Santo. É errado fazer isso. É errado mesmo. Porque na igreja, a única voz que devemos ouvir ou dar ouvidos é ao que o Espírito diz, sem dúvida alguma. Porque o que ele nos diz tem o objetivo de nos fazer crescer, nos fazer se arrepender, nos fazer voltar para a sã doutrina e para as sãs palavras do Senhor Jesus. Porque é isso que produz em você e em mim um resultado pelo qual iremos conseguir viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então, a igreja não pode falhar nessa questão. É preciso que se entenda isso hoje. E o entendimento disso tem que ser algo simples. Porque, para você e para mim, as palavras que o Espírito nos diz, elas têm o objetivo de fazer com que você e eu possamos progredir, perseverar, possamos nos santificar, possamos se arrepender, se compungir e não ficarmos arrogantes, prepotentes, com a soberba da vida tomando conta, orgulhosos demais, achando que somos os tais, como aconteceu na igreja que estava na cidade de Laodiceia. Estava toda errada por causa disso. E dizia com orgulho e prepotência que estava rica e abastada e não precisava de coisa alguma. Então, quando chega a esse ponto, a igreja está totalmente errada. E quando a igreja está totalmente errada, ela já deixou de ouvir o que o Espírito diz há muito tempo. Por quê? Ela se deixou envolver e se enredar por tantos erros que perdeu a sua noção espiritual, o seu discernimento espiritual. Então, ela não consegue ouvir a voz do Espírito. Assim, essa pessoa muitas das vezes segue os seus próprios conselhos, suas próprias ideias, suas próprias doutrinas, digamos assim. E é aí que começa o erro espiritual gravíssimo, no qual muitas pessoas estão hoje. Como aconteceu na igreja que estava na cidade de Laodiceia. Leia no livro de Apocalipse de João, capítulo 3, do versículo 14 ao 22, que você vai ver a realidade daquela igreja. Então, hoje está acontecendo a mesma coisa. As pessoas estão dando ouvidos a falsos profetas, a falsos mestres,
há ensinos de demônios, há espíritos enganadores. Estão dando ouvidos para quem já passou para outro evangelho. Estão dando ouvidos para aqueles que ainda leem Moisés. Estão dando ouvidos para pessoas que deturpam as Escrituras. Pessoas que com essa atitude fazem muito mal na igreja. É um estrago terrível. A igreja está tropeçando muito hoje por causa disso. E não se deu conta disso ainda, não percebeu isso ainda. Não caiu em si, nem caiu na real da gravidade da situação em que vive por causa disso. Por causa das consequências disso, que afetam demais a igreja. São fermentos que estão levedando toda a massa. Estão destruindo a igreja de dentro para fora. Estão fazendo a igreja morrer. Então, isso é uma situação muito grave. Não dá para se viver uma vida em Cristo sem ouvir o que o Espírito nos diz. Então, agora é hora da pessoa, de qualquer pessoa hoje que está nessa situação, retornar à sensatez, se purificar desses erros, que são gravíssimos, e voltar para a realidade. Voltar a ouvir o Espírito. Porque aquilo que o Espírito lhe disser, você tem que praticar, você tem que obedecer. Você tem que fazer exatamente o que ele lhe falou. Isso sim vai contribuir para o seu progresso espiritual. Vai contribuir para que você continue perseverando pela fé e não desistindo em tempo algum. Então, é preciso saber disso hoje, pessoal. Porque quando temos esse conhecimento, quando temos essa atitude de ouvir o que o Espírito nos diz, estaremos acertando. Então, acertar é necessário. Errar não é certo nem para você nem para mim em tempo algum. Errar errar é errado. Não cabe a você e a mim fazermos coisas erradas. Não podemos ficar ouvindo vozes, fábulas, invencionices. Não podemos ficar ouvindo aqueles que hoje anulam a graça, desfazem o escândalo da cruz. Não podemos ouvir aqueles que, infelizmente, só têm a pregação do apelo material de dinheiro. Não podemos ouvir pessoas que estão, como é que posso dizer, estão desviadas da verdade, que já não ouvem a verdade. Porque o próprio Senhor Jesus disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, é necessário ouvir a voz do Senhor Jesus, sim, e também ouvir o próprio Espírito, porque o Espírito vai falar as palavras que o Senhor Jesus quer que possamos ouvir, entender o que Ele falou e colocar em prática. Isso sim é decisivo, é importante. É algo sério demais, que não podemos ficar brincando com essa questão. Quem está brincando com essa questão é infantil, é criança ainda. Não cresceu, não tem maturidade espiritual. Então, é preciso crescer, sim, mas é preciso crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Para termos uma maturidade que seja algo que possa produzir bom resultado na sua e na minha vida. Então, é preciso que isso aconteça. Chegou a hora de ouvirmos o que o Espírito nos diz, hoje e sempre. Então eu espero que você entenda essa palavra, porque a vida em Cristo só pode ser vivida quando ouvimos a voz do Espírito. Isso sim é que muda
a sua e a minha vida, para direcionar as nossas vidas para o que é certo, para o padrão que o Senhor Jesus quer para a sua igreja. A igreja tem que ser irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. Não pode estar envolvida com coisas erradas, com coisas mundanas, com coisas perversas e pervertidas, com coisas que o Senhor Jesus não aprova e nem concorda em tempo algum. Então, é preciso entender isso hoje. E só vai entender isso quem tiver maturidade para entender. O tempo de ser criança já acabou. Os cristãos hebreus não tinham progredido. Se você ler lá na Epístola dos Hebreus, você vai ver que eles não tinham progredido. Por que eles não tinham progredido? É aí que está a grande questão, na qual muitas pessoas hoje estão nessa condição também, não progrediram. Estão da mesma forma, apesar de muitos anos já da conversão, ainda estão vivendo e agindo como crianças. Não receberam um genuíno leite espiritual para que eles pudessem crescer saudáveis, com maturidade, para discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Então, é preciso que esse crescimento aconteça. O progresso espiritual seu e meu tem que acontecer dessa forma, sem dúvida alguma. Então, eu espero que possamos entender isso hoje. A vida em Cristo é algo sério, exige abnegação, desprendimento, renúncia. Isso tem que acontecer com você e comigo, para que sejamos pessoas que estejam em outro nível. Um nível em que a sabedoria e o entendimento espiritual possa acontecer na nossa vida. Para que assim não possamos mais ficar como meninos agitados de um lado para o outro, andando ao redor e sendo levado por todo o vento de doutrina que é contrária à doutrina que o Senhor Jesus ensinou. Porque quem ouve as palavras do Senhor Jesus e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele nunca vai ser derrubado dessa rocha de tempo algum. Não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias. Ele vai continuar firme. Esse tem que ser o nosso objetivo. A igreja tem que ser assim. Não há outra opção para você e para mim. Apenas esta. E é essa que devemos nos apegar com firmeza. Temos que nos apegar com firmeza às verdades ouvidas para que delas nunca possamos nos desviar em tempo algum. Com certeza o Espírito está nos dizendo isso hoje. Então, é verdade. É hora disso acontecer mesmo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque ele se comunica com você e comigo. Ele fala constantemente. Não há dúvida disso. Não se engane a esse respeito. Pelo contrário, dê razão a que o Espírito te diz. Assim como eu também tenho que fazer o mesmo. Porque somos membros do mesmo corpo. Então, o Espírito da verdade tem que nos guiar a toda a verdade, através daquilo que Ele mesmo nos fala da parte de Deus e do Senhor Jesus. E isso vai contribuir para que possamos prosseguir. Olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé até o fim de nossas vidas. Então, eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos das pessoas, possa fazê-las acordarem, despertarem, para que assim possam ouvir apenas a voz do Espírito e discernir que é o Espírito mesmo que está falando com você. Assim também tem que acontecer comigo. Isso é bom. Isso é uma
é algo que vai, com certeza, produzir um bom resultado na igreja. Então eu espero que essa mensagem possa edificar a sua vida, porque tem que edificar a minha também. Eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.